Agradecer a presença de vocês, a paciência, né? Agradecer a minha mentora espiritual que está sempre me acompanhando, me intuindo. E então vamos lá, né? Vamos começar aqui. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que têm puro coração. E dentro desse capítulo, Jesus faz uma exclamação aí pra gente aí, deixai vir a mim as criancinhas. Então a gente vai entender um pouquinho aí por que Jesus, né, lá durante a passagem dele com os apóstolos, né, a multidão, ele chamou a atenção de todos com essas palavras, com essa exclamação aí, deixai vir a mim as criancinhas. Então a gente vai estudar um pouquinho, né, para compreender o que Jesus quis dizer para a gente. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são os ensinamentos que, de acordo com o Evangelho, segundo Mateus, Jesus pregou no Sermão da Montanha, para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Tem uma fala do nosso querido sábio Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e se salvasse apenas os sermões da montanha, nada estaria perdido. Livro
livros sacros são livros sagrados, né? Então ele quis dizer para a gente o seguinte: se a gente tiver o Sermão da Montanha e a gente seguir, né, a gente colocar em prática o que Jesus vem trazendo para a gente nesses sermões que ele faz, a gente não precisa de mais nada para ser feliz, né? A gente vai conseguir ter uma vida mais plena, a gente vai conseguir colocar em prática, né, os ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente, né, o nosso Consolador prometido, a luz da doutrina espírita também. Então, Jesus deixou tudo o que ele podia, né, ele deixou tudo prontinho para a gente conseguir viver da melhor forma possível e evoluir. Se a gente voltar aqui, né, bem-aventurados, felizes são os que têm o coração puro. O coração puro, né? Então a gente vai falar aí sobre o coração puro. Puro, significado sem mistura, não alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos, por exemplo, o ouro. A gente vai falar sobre o ouro. No livro Passes, esse livro, geralmente, quem lê muito esse livro são pessoas que estão fazendo curso para dar o passe, né? Que a gente faz o passe aqui. No capítulo 5, a áurea e o centro de força e os chakras, tá? Esse é o capítulo 5 desse livro. André Luiz traz sobre o quarto chakra, que é o centro de força, é o centro cardíaco que sustenta o serviço da emoção e equilíbrio em geral. Todo o nosso sentimento está interligado nesse ponto, juntamente com o nosso órgão coração. O processo começa no nosso cérebro e se exterioriza no nosso centro cardíaco. Ou seja, por que Jesus fala puro coração? O que esse órgão tem a ver com o significado de pureza, de ser limpo, livre de impurezas, livre de elementos estranhos? Quis dizer o seguinte, porque aqui, né, nós temos os chakras, os pontos, centros de força no nosso corpo, e o cardíaco é exatamente esse centro onde tá as nossas emoções, né? Onde está o nosso equilíbrio em geral. Por exemplo, muitas pessoas, você vai falar assim, não, mas de acordo com a ciência, as emoções são o cérebro que produz, né? Não é o coração. O coração ele tem a função de bombear o sangue, tem outra função. Então o sentimento ele começa a ser feito no nosso cérebro a partir dos nossos neurotransmissores que mandam comandos para os hormônios, a ocitocina, outro elemento que a gente tem de sentimento do prazer, da alegria. Eu esqueci foi os nomes científicos, mas eu sei que tem ocitocina. Qual que é o outro? Ajuda aí, gente. Serotonina, tem vários aí. Então o nosso cérebro, ele faz essa descarga, ele manda esses comandos para esses hormônios, mas aonde é exteriorizado esse sentimento no nosso centro, aqui no nosso campo de força, que é o coração. Então, muitas vezes, é engraçado, porque tem muitos casos de pessoas que dão ataque cardíaco. E o que é ataque cardíaco? São emoções fortes, né? Então a emoção está ligada diretamente com o nosso coração. Então é por isso que Jesus faz puro o coração, né? Porque a gente exterioriza através desse órgão. E puro, por quê? A gente pode pegar o ouro como um exemplo, que o ouro ele é um elemento. Quando a gente vai fazer a extração do ouro, o ouro vem junto com vários outros tipos de minerais, né? A gente não consegue extrair ele purinho ali. Então ele precisa passar por um processo de purificação, né? Onde ele vai ser adicionado ali substâncias para conseguir eliminar
aquelas impurezas, outros elementos, outros corpos estranhos que não fazem parte do ouro. Então, durante esse processo de depuração que o ouro sofre, que vai conseguindo deixar ele cada vez mais puro. E quanto mais puro o ouro mais valioso ele né? Então, nós podemos nos comparar com o ouro. As reencarnações funcionam como esse sistema de purificação. É uma forma de estar purificando, né, o nosso espírito, tirando as impurezas, nos ensinando, né, para que a gente possa ir evoluindo e cada vez mais a gente purificando os nossos sentimentos, a nossa moralidade e chegar aí, quem sabe um dia, à perfeição, né, que é um espírito puro, que o nosso maior exemplo até hoje aqui na Terra foi Jesus. Então eu vou colocar um videozinho, eu não sei se, eu acho que vocês vão conseguir ouvir, porque está bem legal o áudio do notebook, para vocês verem exatamente o momento onde que retrata, né, o momento que Jesus, junto com os discípulos e a multidão, ele fala exatamente para a gente essa passagem do vinde a mim as criancinhas. O vídeo está pesado. Ele está pesando aqui. Precisa repousar, por favor, Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
assim: aquele que não tiver a criança dentro dele não vai conseguir entrar no reino de Deus, né? Por que Jesus traz essa comparação da criança? Por que a criança, né? A doutrina espírita fala que sobre o reencarnacionismo, né? Prega a reencarnação. Então, se a gente for olhar, a criança, ela tem vidas passadas e ela pode trazer com ela algumas bagagens, algumas coisas que ela fez lá atrás, né? Não muito legais, escolhas não certas. E por que Jesus fala então que a criança ela vai entrar no reino de Deus? Jesus não fala que a criança vai entrar no reino de Deus, a criança, mas aquele que tiver, né, o sentimento que uma criança tem, a pureza de uma criança. Então a gente vai falar ali, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza. Né? Se a gente for ver as crianças elas amam sem pedir nada em troca, né? As crianças não têm maldade, as crianças não conseguem enxergar as coisas de uma maneira distorcida como talvez a gente enxerga, né? As crianças não têm malícia, não são egoístas. A gente pode ver as crianças brincando, elas compartilham os brinquedos, elas gostam da companhia de um amigo, né? Então, se a gente começar a observar as crianças, a gente vai ver que elas são diferentes. Por isso que a gente tem esse sentimento, essa ternura que a gente sente das crianças é exatamente isso, porque no processo da infância, ela está no processo de aprendizado, então ela ainda não está trazendo do passado as tendências, ela ainda está muito, ela está adormecida. Vou falar um pouquinho mais disso na frente. Então, eu acho que ficou bem claro para a gente, né, porque que Jesus faz essa comparação da criança, que a gente precisa de ter um coração como o deles, né? Simples, humilde, não ter ganância, não querer ter disputas, um ser melhor que o outro, né? E exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só o espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exatamente do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhes assemelham, né? Então é isso. Durante o período de infância da criança, que ela ainda está, as imperfeições, né? Ela ainda não está mostrando o que o caráter dela ainda, o que ela realmente é. Então é um período que ela é simples, ela é pura, tudo para ela é novo, né? Então, e exatamente nesse momento que a gente como pais tem uma responsabilidade muito grande, porque a nossa criação
vai contribuir muito para o caráter dos nossos filhos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ensinando, né? Como que a gente está, porque nós somos exemplos para eles. Eles nos têm como exemplo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, o que a gente fala, o que a gente faz, porque eles estão nos seguindo. Nós somos o modelo para eles. Então a nossa responsabilidade é muito grande e muito séria, né? Então aí vem trazendo, né, a doutrina espírita vem trazendo para a gente, vem explanando essa passagem, que não é de fato a criança, porque por ser uma criança, mas o sentimento que ela carrega durante a infância, que nós precisamos ter este sentimento, ser uma criança sim, largar o nosso egoísmo, largar a nossa ganância, o materialismo, né, para a gente purificar os nossos sentimentos, purificar o nosso coração e a gente sim conseguir entrar no reino de Deus. Porque Jesus era um espírito puro. E Jesus não dizia para a gente, eu e o Pai somos um só. Porque ele já estava no estágio de tanta pureza, de tanta luz, que ele conseguia sentir Jesus, que ele conseguia sentir Deus de uma forma muito intensa, que a gente ainda não consegue sentir. Então a gente está aí nesse caminho de evolução, a gente está aqui para evoluir, para buscar essa pureza e vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, porque Ele sempre nos dá, a cada reencarnação é uma nova oportunidade, uma oportunidade da gente fazer uma nova escolha, fazer um novo caminho, né? E chegar aí um dia a esse estágio de pureza. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houverá podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. É por isso que há necessidade do esquecimento, né? A partir do momento que a gente vai reencarnar, a gente precisa passar por este processo que é como se fosse um sono profundo, o qual a gente deixa todo ali o nosso passado, as nossas lembranças, né? A gente deixa meio que no esquecimento, para que a gente consiga, com essa nova oportunidade dessa nova encarnação, a gente conseguir buscar melhorias, buscar fazer diferente, corrigir, né, aquelas mazelas, aqueles erros que nós cometemos lá atrás. Então é por isso que quando uma criança nasce, ela não pode, ela tem que, como nós fomos criados por Deus. Todos nós espíritos fomos criados simples e ignorantes. E aí, de encarnação para encarnação, é onde nós vamos ganhando conhecimento, onde nós vamos ganhando bagagem, onde nós vamos aprendendo, crescendo, né? Então, dessa mesma forma, o nascimento de uma criança, ele tem que ser de acordo com a fragilidade
né? Uma criança é pequenininha, é frágil, então ela não pode trazer aquele traço de adulto, aquelas atitudes grosseiras, porque ela é delicada, é um bebê. Então, a doutrina espírita vem aí trazendo para a gente também, vem explicando, né, o porquê que a gente já não traz logo o nosso perfil, o nosso jeito, o nosso caráter quando a gente nasce. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Por favor, vocês fiquem à vontade para perguntar, porque eu também estou aprendendo com vocês. Ó, peraí. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, né? Como eu falei aqui para vocês, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que se esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Olha a bondade, a grandeza de Deus, que está sempre nos dando uma nova oportunidade, né? Ele nos concede uma vida nova, nos concede uma nova maneira, é como se fosse um livro em branco. Cada reencarnação é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma história diferente e cada vez melhor, né? A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amotorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de modificarem a natureza e de fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus, com a verdade, quando sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, quando Jesus está falando da criança, ele não está falando do passado, ele está falando daquele momento, durante o processo de infância, onde a criança ainda não tem conhecimento de tudo, ela é pura, ela é simples. E o que torna mais fácil também, né? Já pensou a gente educar um filho que já nasce sabendo o que é, já nasce sabendo de tudo? É muito complicado, a gente não iria conseguir, né? Está quase na hora. Então aqui é o processo, né, de pureza na criação dos espíritos. Nós temos aqui, primeiro, como todos nós fomos criados, simples e ignorantes, né? Depois nós temos ali os imperfeitos. Nós estamos, eu acredito, nos imperfeitos. O Sr. João não, o Sr. João já está lá nos bons, já está mais na frente, né, Sr. João? Na escala da evolução. A crítica tem a hora, né? Né? Pois é. Então, assim, eu acho que a gente ainda está aqui, né? Nós temos ainda, eu acredito que agora nesse mundo de regeneração, a gente deve partir para os bons e, né, nas próximas reencarnações muito futuras,
chegar nos puros, que é a perfeição, que é Jesus, né? Nosso grande modelo e mestre. O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente nem do mesmo modo. Ou seja, Deus deu livre-arbítrio para que a gente fizesse as nossas escolhas. Ele não criou todo mundo igual, com o mesmo, as mesmas afinidades, o mesmo jeito, o mesmo gosto, né? Ele criou todo mundo simples e ignorante, e ele falou: agora é com vocês, eu vou dar as oportunidades e vocês vão fazer as suas escolhas. E aí tem uns que sabem fazer boas escolhas e progridem, né? E tem outros que não fazem boas escolhas e ficam um pouquinho mais para trás. Então, mostra pra gente aí, né, qual que é a nossa meta, que é a perfeição, nós vamos chegar lá. Não vamos desistir, gente, um passinho de cada vez. Bom, é isso que eu já estou passando do horário. O meu recadinho para vocês, o que esse estudo veio trazer pra gente? Vamos começar a moldar o nosso coração, né? Vamos tirar aí do nosso coração tudo aquilo que é impuro, sentimento de raiva, de mágoa, de orgulho, né? Vamos começar a pensar como uma criança, ter aquele sentimento puro, né? Ter menos maldade, amar mais o nosso próximo, né? Praticar mais a caridade, que nós estamos precisando sim do amor ao próximo, da caridade, e vamos aí, de passinho em passinho. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue, né? Então a nossa meta aqui desse estudo de hoje é tentar deixar o nosso coração mais possível próximo de uma criança, e para a gente poder conseguir buscar chegar um dia aí à pureza de Jesus e estar mais próximo cada vez mais do nosso querido Pai, do nosso Deus. Tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade. Deus os abençoe. Sempre.